Eu quero de antemão pedir perdão a vocês pela minha voz. Eu cheguei na sexta-feira e tomei um choque térmico muito grande e foi uma batalha. Nós esperávamos, pode se sentar. Eu esperava vir de carro com o pastor Jonas, que estaria indo para o Rio, passar uma semana comigo, mas ele não pôde ir, em cima da hora. E aí ficou difícil de comprar uma passagem de avião, porque em cima da hora fica muito caro. E aí eu tive que vir de ônibus. E aí eu vim baldeando 20 horas dentro do ônibus. Cheguei na hora do culto, tomei um choque térmico, nem banho, eu peguei de tênis na sexta-feira. Nem banho deu tempo de tomar. E aí me atacou a garganta no mesmo dia. No sábado eu fui atrás de remédio, tomei injeção, estou à base de remédio. Ontem estava pior do que hoje, mas eu consegui pregar ontem. Eu tenho certeza que eu prego hoje com um pouco de dificuldade, mas amanhã vai estar melhor, se Deus quiser. Vão ser 3 noites, mas está dando para me ouvir bem e me entender, não está? Não se preocupe eu forçar minha voz, não. Deus é que dá cura, eu estou aqui para ser gasto pela obra de Deus mesmo. Para ficar tranquilos, amém? Então, eu gostaria de agradecer ao pastor Gessé, sua digníssima esposa, pelo convite, por ter me recebido aqui nessa igreja. Já tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu não venho aqui. Mais ou menos isso já. Não tem? Quantos anos tem a menina? Ai, profetizei a gravidez da menina, então tem mais de 5 anos mesmo. Olha aí, que coisa linda. Deus abençoe no nome de Jesus. E Deus preparou esse momento para estarmos juntos aqui. É um prazer estar aqui pela segunda vez, cultuando junto com os irmãos. Eu sou pastor do Avivamento Bíblico lá no estado do Rio de Janeiro. Pastoreamos 5 igrejas lá naquele estado, para a glória de Deus. Tem 5 anos esse projeto que nós começamos no Rio de Janeiro, e basicamente uma igreja por ano. Deus tem nos agraciado lá, para a glória de Deus, amém? No final do culto, se você quiser adquirir um dos nossos livros, tem ali atrás, custa R$20 qualquer livro. Você pode adquirir, nos abençoar. Tem livros bons ali, de minha autoria, que com certeza vão abençoar muito a sua vida e vão ajudar no nosso ministério lá no Rio de Janeiro. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Tem uma palavra de Deus para você. Livro de Marcos. Obrigado, meu filho. Livro de Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Pode estar assentados mesmo, irmãos. Irmãos, pode estar assentados. Pode ficar à vontade. Deus me deu essa palavra aqui para ministrar o coração de vocês. Capítulo 10 do Evangelho que escreveu Marcos, 46 até o 52. Todo mundo achou? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Repete essas 3 afirmações comigo. Eu falo e você repete. Tem bom ânimo. Mais forte um pouquinho. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama.
e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Repita comigo: que eu torne a ver. Isso é muito importante você gravar na sua mente. Que eu torne a ver. Essa frase é muito importante. Essa resposta que ele dá para Jesus. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido. Eu acredito que o pastor Gessé e a pastora já devem ter pregado sobre esse texto, sobre a história do cego Bartimeu, que é muito conhecido. O cego que clama a Jesus, né? Já também conhecido como o cego de Jericó, né? Alguns chamam ele do cego de Jericó, porque ele estava justamente no caminho de Jericó. Os 3 evangelistas, que são chamados de evangelhos sinópticos, falam sobre esta passagem: Marcos, Mateus e Lucas. Parece que há algumas controvérsias. Quando você lê os 3 textos, pastor, você vê que um evangelista diz que o cego clama a Jesus quando ele entra em Jericó. Marcos vai dizer que ele clama quando está saindo de Jericó. Há um texto que diz que haviam 2 cegos, e os outros 2 evangelistas dizem que é um cego só, e faz menção de ser Bartimeu. Aliás, não diz que é um cego só, diz que Bartimeu. Ou seja, a Bíblia não mente. Provavelmente pode ter tido outras curas naquele lugar, porque uma multidão seguia Jesus, e Jericó era um lugar de gente doente, de aleijados. Jericó, na época de Jesus, haviam 2 cidades de Jericó. Você precisa entender muito bem isso. Havia a Jericó velha e a Jericó reconstruída. A Jericó velha é aquela Jericó que foi amaldiçoada. Quem reconstruísse Jericó também seria amaldiçoado. Mas na época de Herodes, eles construíram uma nova Jericó um pouco mais ao sul das antigas ruínas da Jericó. Então era comum a gente entender que é como se eu entrasse numas ruínas de Jericó antiga e começasse a entrar na Jericó nova. Então tinha 2 Jericós. Então pode ser que uns evangelistas estão falando de saindo da Jericó antiga e entrando na nova, e o outro está dizendo que ele está entrando. Então não há erro, é só uma questão de contexto histórico e geográfico. A gente precisa entender um pouco disso. Passagem muito conhecida, passagem muito famosa, desde a escola bíblica das criancinhas se ouve falar do cego Bartimeu, do cego de Jericó. Todo mundo já conhece, todo mundo fala. Há um hino antigo da harpa cristã que fala sobre o cego que clamava, né? O Bartimeu: Jesus, ó filho de Davi. Quem lembra dos hinos da harpa? Né? Eu gosto dos hinos da harpa. Quem sabe cantar hino da harpa aí? Os irmãos, pouca gente hoje em dia canta hino da harpa, né? Tem mais que sabe? Esse hino antigo, eu não lembro qual é o número desse hino na harpa, eu não me lembro, mas ele é um hino muito bonito. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. É um hino bonito que fala sobre a história de Bartimeu. Então, irmãos, olhe para cá, preste atenção para você entender o contexto de onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó nova ou saindo da Jericó antiga, mas isso não altera a questão em si. O que a Bíblia está dizendo é que na beira do caminho havia um cego, e aquele cego ouve falar que Jesus está passando ali. Interessante demais isso, porque quando ele escuta que Jesus está passando ali, a primeira coisa que ele faz é começar a clamar, a gritar, a pedir e implorar por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele é insistente, irmãos. Ele é insistente com aquilo. E os textos paralelos vão dizer que a multidão mandava ele se calar. Cale-se, pare de gritar o mestre, porque ele insistia, irmãos. Pode ser que ele mesmo cego estava ali vendo, e a multidão, há quem diga, mas é um erro dizer isso, que ele foi andando atrás de Jesus, mas isso não é verdade, porque a Bíblia diz que quando vão até ele está sentado. Tanto que ele está sentado que ele dá um salto, ele pula, e ele vai ter com Jesus. Então ele não saiu do seu lugar, ele não conseguia se mover, mas ele gritava insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A insistência dele chamou a atenção de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus parou para dar atenção para ele. Quantas vezes nós estamos em situações semelhantes a essa e nos esquecemos de usar esta chave de vitória a nosso favor, que é o clamor por misericórdia. Nós temos o péssimo hábito de dizer que Jesus conhece o meu problema, Jesus conhece a minha situação, Jesus conhece o meu coração, não precisa de eu clamar, não precisa de eu fazer campanha, não precisa de eu ir ali na frente, porque Jesus já sabe o que eu preciso. Jesus sabe, mas Ele quer ver uma reação nossa, aliás, uma ação nossa. Repita comigo assim: Deus quer ver uma ação minha. Isso é importante, eu prego e falo muito sobre isso. O Deus que nós servimos, pastora, é um Deus de reação. Deus não age, Deus reage. Você pode falar isso para me ouvir? Deus não age, Deus reage. Mais uma vez. Deus não age, Deus reage. É interessante, parece que uma afirmação como essa diminui o poder de Deus, mas não diminui. Deus não age, não é porque Ele não tem. Quem está me entendendo diz amém. Estão conseguindo entender minha voz, mesmo rouca assim? Não tem problema não? Não é por Deus não age, não é porque Ele não tenha poder de ação, é porque Ele obedece princípios estabelecidos por Ele mesmo. O princípio da reação, isso é tremendo, quando você descobre isso. Pastora, quando você descobre esse princípio, pastor Gessé, o princípio da reação, você fica maravilhado, porque você só vai ver a ação de Deus sem a ação do homem no Gênesis, na criação, quando Deus age e cria. A partir da criação, Deus só reage a uma ação do homem. Quer ver o mar se abrir? Toca nas águas. Quer ver a multidão ser alimentada? 5 pães e 2 peixinhos. E por aí vai. E por aí vai. Você sempre vai ver. Quer ser curado da cegueira? Clama, clama. Você sempre vai ver na Bíblia uma reação de Deus depois de uma ação humana. O homem age com fé, com obediência, com ousadia, e Deus reage com milagre. Se eu fosse você, eu começava a agir nessa noite. Se eu fosse você, eu começava a botar a tua fé em prática nessa noite. Se eu fosse você, eu começava a exercitar a sua ação para provocar um milagre de Deus. Porque a nossa ação vai gerar essa reação de milagre em Deus. E o cego, ele parece que num contexto espiritual muito forte, ele entende isso. E ele começa: Jesus, filho de Davi. Ele começa a agir. E aí Deus vai e reage. Jesus para. Vira para as pessoas que estão perto dele e diz assim: chama ele. E aí vão chamar ele, é interessante. Aqui eu quero pregar para vocês sobre essas 3 afirmações que é falada nesse texto. Porque aquelas pessoas, quando vão buscar o cego, eles declaram 3 afirmações para ele, 3 expressões muito fortes. A primeira delas é... Qual é a primeira delas? Acabei de falar a vocês para poder ler e repetir aquela hora. Tem bom ânimo. Repita comigo: tem bom ânimo. A segunda expressão é: levanta-te. A terceira expressão é: Ele te chama. Interessante você olhar um texto como esse, porque eles vão até aquele cego, e a primeira coisa que eles falam é a seguinte: tem bom ânimo. Irmãos,
Parece um pouco incoerente, né? Mas se tem bom ânimo, tem mau ânimo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se tem bom ânimo, tem mau ânimo. Mas a gente nunca usa essa expressão, né? Tem mau ânimo. A pessoa está com mau ânimo. Desanimado. A gente nunca usa a expressão mau ânimo. A gente fala que a pessoa está desanimada, ou seja, ela está sem ânimo. Mas existe o mau ânimo também. O mau ânimo é justamente o que provoca em nós uma sequela de falta de ação. O mau ânimo, ou o desânimo, como a gente comumente chama, é quando traz em você sequelas de verdadeira vida estagnada. Nós vivemos muitas vezes momentos e muitas vezes permanecemos num verdadeiro mau ânimo ou num verdadeiro desânimo, entendendo ou deixando de entender os milagres que Deus quer realizar na nossa vida. Às vezes o tempo passa, irmãos, e as coisas não acontecem, e a gente começa a ter por perdido ou por tardia a promessa de Deus. E aquilo vai nos consumindo, aquilo vai gerando em nós uma falta de expectativa. E aí a gente entra num culto como esse, sabe como? Assim, ó. Onde você vai, irmão? Vou para o culto, glorificar a Deus. Parece que você está indo para o culto. Parece que está indo para uma cerimônia fúnebre. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha luta. O senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o que eu tenho passado. Irmão, não quero saber. Eu não sei nem quero saber, porque eu não tenho como fazer nada por você. Mas Jesus tem. Jesus tem como fazer. E a Bíblia diz que se no dia da tua angústia te mostrares frouxo, a tua força será pouca. A Bíblia fala sobre isso. Quando eu era pequeno, tinha um desenho que tinha uma raposinha, que a raposinha ficava assim: ó vida, ó azar, não vai dar certo, eu não vou conseguir, ó vida, ó azar. Sabe que tem crente, parece aquela raposa, pastora. Tem crente que tudo ele fala que vai dar errado. Está frio demais, está calor demais, está cedo demais, está tarde demais, está tudo ele vê problema, ele vê dificuldade em tudo. Irmão, aí o pastor está aqui, cheio de fé, pastor Gessé está gripado, mas toma uma injeção de ânimo, e aí vem aqui e fala: Deus vai mudar a tua vida, nessa semana Deus vai te dar uma bênção. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus, tem corintiano aqui? Levante a mão. Olha os coríntios aí. O Júnior botou a mão até no buraquinho lá. Ô Júnior, quando saiu aquele pênalti hoje, você ficou animadinho ou você fez assim, olha, gol? É assim, Gessé? É assim que a gente faz quando nosso time ganha? É assim que a gente faz? A gente grita, a gente se empolga, a gente fica animado. Aí na casa de Deus, não, a gente fica num desânimo tão grande, irmãos. E isso, sabe por que a gente fica desanimado? Olha para cá. Porque o tempo vai passando e a gente não vê as coisas mudar na nossa vida. E isso é um combustível negativo para a nossa fé. A gente começa a servir a Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é. E aí, quando não se tem um combustível positivo, a gente começa a desanimar e vira um mecanismo vir para o culto domingo à noite. Eu venho para o culto, eu boto uma roupa, eu glorifico a Deus, do meu jeitinho, vou embora para casa e minha vida é uma vida morna, desanimada, espiritualmente falando. Lembra quando você aceitou Jesus? Que você achou que você ia ganhar o mundo todo? Lembra quando você aceitou Jesus, que você chegava em casa, pregava para todo mundo da tua família, no teu trabalho você queria orar, na hora do almoço, você pegava a sua marmita, ou a sua comida lá, não sei como é, aqui ninguém usa marmita, né? Alguém usa marmita aqui? Aí, você pegava a sua marmita na hora do almoço, ou pegava a bandeja do refeitório, e você orava: Jesus, eu te agradeço por essa comida. Você não estava nem aí se tinha alguém do teu lado. Estava nem aí se tinha um amigo seu olhando para você de cara feia. Você orava, você glorificava. Quer que eu ore pela sua comida também? E já ficava animado. Hoje não. Hoje você mete o garfo na comida lá, nem ora mais. Está nem aí.
Cadê aquele ânimo? Cadê aquela vontade que você tinha? Cadê aquela chama? Não é culpa de Jesus não, irmão, é culpa nossa, que ficamos desanimados. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é essa: tem bom ânimo. Retome o teu ânimo nesta noite, no nome de Jesus. Retome, e não espere Jesus vir com uma injeção de ânimo em você não, porque isso tem que brotar de você. É você que tem que começar a lembrar da grandeza de Deus na sua vida, daquilo que Deus já fez em você, e retomar o seu ânimo. Tem de bom ânimo, é a palavra do mestre para nós nessa noite. Vamos parar de andar desanimado. Vamos parar. Eu estou aqui sem voz. Vou pregar até terça-feira. Eu estou olhando para vocês aqui. Eu estou pedindo, Jesus, toca no coração desse povo para eles voltar amanhã, Jesus. Porque eu já vi que a temperatura vai cair mais ainda amanhã. E para mim que sou do Rio, se a igreja estiver vazia, eu estou lascado. Eu quero a igreja cheia amanhã. Eu quero essas cadeiras que estão vazias aí cheias. Ah, pastor, é muito difícil. Aqui é muito difícil. Para, raposa! Para! Se nós estivéssemos fazendo um bingo aqui, fosse uma reunião da Rinodê, ou seja lá que for mais, essas coisas aí, você fala, você tem que ir, meu amigo, é um projeto, é uma coisa fantástica, Forever, e Herbalife, e não sei o que, você arrasta, busca em casa, faz de tudo, aí quando eu vim para uma campanha, manda um zap, tem uma campanha na igreja, vamos? Não vou não, tá bom. Irmão, pelo amor de Deus, falta ânimo em nós, se nós não acreditarmos, a gente quer que o vizinho acredita. Pastor, mas eu trabalho muito, chego em casa cansado. E daí? Esse homem estava cego, mendigando. E a primeira palavra para ele não foi assim, ó, ele vai te curar, não. Foi o seguinte: tem bom ânimo. Alguma coisa vai mudar na tua vida se você tiver bom ânimo. Alguma coisa vai começar a acontecer se você arrancar da onde não tem. Irmão, por favor, no nome de Jesus, joga fora esse desânimo, essa tristeza, joga fora a amargura, a angústia, aquilo que atrapalha você, aquilo que magoou. Ah, eu fui magoado, eu fui ferido. Jesus morreu, não foi ferido não, ele morreu e mesmo assim continua nos amando. Palavra de Deus para nós nesta noite, pastor Gessé, tem bom ânimo. Precisamos nos animar. Porque uma pessoa animada, irmão, a melhor coisa que tem é você estar do lado de uma pessoa com ânimo. Agora, senta de um lado de alguém desanimado. É uma derrota. Você senta do lado da pessoa, a pessoa só reclama da vida. Chega e fala, ô irmão, a paz do Senhor, está tudo bem? É, irmão, vai indo. Tá muito difícil lá em casa, minha mulher não quer nada com Jesus, meu filho está desviado, minha filha está nas drogas, e por aí só vai contando derrota, negatividade. Onde estão as grandezas de Deus? Será que Deus nunca fez nada por você? Já fez, mas você tem o péssimo hábito de maximizar as coisas ruins e minimizar as coisas boas. Quando eu digo você, eu estou dizendo nós, eu não vim aqui para acusar ninguém, eu vim aqui para me colocar também nessa mesma posição. Porque a palavra de Deus, antes de falar com vocês, ela fala comigo. Na hora que eu estou preparando esse esboço aqui, Deus está falando comigo no meu coração. Leonardo, você precisa ter bom ânimo. As coisas não estão fáceis, eu sei que não está, mas se você tiver ânimo, eu vou começar a operar na sua vida. Deus não opera na vida de quem está desanimado, quem está moribundo, quem está largado por ali. Deus não vai operar na sua vida. Você entra e sai, não tem coragem de levantar a mão para dar glória a Deus. Na hora que manda aplaudir, você, ó. Como é que você está oferecendo o seu culto? Esses dias eu falei lá na igreja, lá uma coisa muito importante. Não é o tempo que você passa na presença de Deus, é a qualidade desse tempo. Existem algumas pessoas na minha igreja que são pescadores. Então, o nosso culto lá é de 8 às 10. O horário lá é diferente. Aqui é de que horas, pastor? O culto, geralmente? 7 às 9. Lá é de 8 às 10 o nosso culto. E tem alguns pescadores que quando a lua ela muda, eles têm que sair do culto um pouco mais cedo, porque tem uma barra, que é onde sai do rio para o mar, que a maré, se não passar na hora certa, ele não consegue passar com o barco. Então, às vezes, eles vão embora no meio do culto. E eu estava falando com alguns, porque alguns não iam no culto no dia que tinha que sair mais cedo. E eu falei com eles, gente, vocês têm que vir. Pastor, mas a gente vai sair meia hora antes do culto terminar.
é chato. Fala, não, irmão, depende da qualidade que você vai oferecer para Deus nesse tempo antes. Porque às vezes você vem para a casa do Senhor, 10 minutos de qualidade na presença do Senhor vale mais do que um dia inteiro sem qualidade. A qualidade que você tem, a maneira que você se entrega, a maneira que você dá atenção. Eu tenho facilidade de pregar. Deus me chamou para isso. Eu tenho facilidade de prender a atenção de vocês. São poucas pessoas aqui que não estão me dando atenção, mas a maioria está prestando atenção no que eu estou falando. Eu tenho essa facilidade, mas tem gente que não tem. Tem gente que está pregando aqui e o povo fica alienado, mas a culpa não é do pregador, a culpa é sua. Na realidade, você quer exigir do pregador uma coisa que você não faz para Deus, que é dar a atenção. Na hora do louvor, o louvor está ministrando aqui, é a hora de você entronizar. Na hora da oração, é hora de você se entregar. Você tem que se entregar no momento que você está aqui. E isso gera ânimo em você. Esse ânimo, ele não é uma injeção que Deus te dá e ela volta de uma hora para outra. A gente costuma dizer, vai tomar uma injeção de ânimo. Não existe isso. Não existe isso. Nós precisamos é retomar o ânimo baseado nas promessas que Deus nos fez. A segunda expressão, tem bom ânimo, a segunda expressão é, levanta-te. Interessante isso, né? Jesus não sabia que ele estava cego, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus sabia de tudo. Sabia ou não sabia que ele era cego? Sabia da dificuldade, da mobilidade dele, sim ou não? Por que Jesus não foi até ele? Tadinho, né? Tá ceguinho, vou lá nele. E tadinho. Ah, tadinho dele. Eu conheço o coração dele, eu conheço a necessidade. Eu vou lá, tadinho. Eu vou lá nele. Né? Não precisa de vir aqui na frente na hora da oração. Jesus vai até você. Para com isso, irmãos. Para de viver esse evangelho fajuto, fraco, morno, frio. Jesus vai vir aqui onde eu estou. Por que Jesus não foi até o cego? O cara estava lá, pastor, mendigando, cego, sofrendo. Jesus falou assim, vai lá, chama ele. E quando chegaram para ele falar a primeira coisa, tem bom ânimo. Essa primeira fala foi tratado a vida emocional e psicológica dele. O ânimo fala das emoções, da área psicológica, da área emocional. Primeira coisa, tratar a área emocional. Segunda coisa, gerar uma ação no indivíduo. Levanta, sai do lugar, sai da situação que você está, sai do abatimento que você está. Não adianta só achar bonita a palavra que tem que ter ânimo, tem que tomar atitude, tem que tomar posse, tem que dar um passo à frente, tem que fazer igual ele, dá um pulo pro alto, não, agora vai dar um basta, agora o negócio muda, agora o negócio vai melhorar na minha vida. Interessante, irmãos, Jesus sabia da situação dele, Jesus sabia o que estava se passando na vida dele. Mesmo assim, esperou dele uma atitude. Esperou dele um posicionamento. Você parou para pensar que existem algumas coisas na Bíblia que confundem a nossa mente? Como que foi a queda das muralhas de Jericó? Quem lembra? Quem lembra? Como foi? Como é que foi? Ah, legal. Como é que é? Daí ela, andando em volta da muralha. Você lembra quantas vezes? Não. Quase isso. 13 vezes. 6 vezes, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. O texto diz assim. A gente às vezes se confunde achando que é 7 voltas na muralha, mas não é. São 13. O texto diz, 6 dias rodeareis a cidade uma vez, e no 7º dia, 7 vezes. 7 mais 6, 13. Agora pensa comigo, irmãos. Como é que uma muralha vai cair só de você andar em volta dela? Sabe o que ia acontecer com a gente lá? A gente não ia obedecer. Porque a gente ia achar aquilo uma loucura, uma bobeira. Já pensou? Você precisa que Deus faça um milagre na sua vida? Deixa eu ver quem precisa de um milagre aqui, levante a mão. Quem precisa de um milagre aqui, levante a mão, por favor, que eu possa te ver. Levanta alto, cadê o ânimo? Cadê o ânimo aí agora? Você precisa de um milagre?
E se eu falar com você assim, irmã, para você receber o seu milagre, você vai ficar, olha, de 8h20 agora até 9 horas pulando num pé só. Até 9 horas, pulando num pé só. Sabe o que você vai fazer, irmã? Você vai me chamar de maluco. Você vai falar, esse pregador é louco. Eu não sei porque que o pastor Gessé e a pastora trouxe esse pregador do Rio de Janeiro maluco, mandar eu ficar pulando, para que isso? Para que uma palhaçada dessa? A gente virou um religioso, pastor, de uma tal forma que a gente não aceita a novidade, a gente rejeita. A gente rejeita a novidade de cara. Imagina o que passou na cabeça daquela turma lá. Estavam entrando agora na promessa de Deus, na terra de Canaã. E aí Josué disse assim, está vendo essas muralhas gigantes? Deus está mandando a gente rodear ela porque elas vão cair. Se nós estivéssemos lá, irmãos, nós não rodearíamos a cidade. Aí nós deixaríamos de possuir aquilo que Deus nos mandou e nos deu por herança. Sabe por que muitas vezes a gente não toma posse? Porque a gente desobedece. Quem está me entendendo diz amém. Fique de pé. Pode sentar. Glória a Deus. Fica de pé de novo. Pode sentar. Fica de pé mais uma vez. Pode sentar. Um ato simples como esse, eu já vi murmuração daqui. Já vi gente ali atrás assim, não vou levantar de novo não. Sabe por quê? Tudo aquilo que foge da liturgia, daquilo que a gente tem como a fé, a gente rejeita, é automático. Mandou ficar de pé porque vai fazer alguma coisa. Mandou sentar de novo, aí de repente o pregador, né? Aí mandou ficar de pé. Não, para que isso? Não vou, não. Está vendo como é que a gente rejeita o novo? E o pior, a gente não só rejeita, mas se eu insistisse um pouquinho mais, tinha gente que além de não levantar, ia começar a murmurar. Sabe qual foi a ideia de Josué? Vocês vão rodear a cidade porque Deus mandou, mas eu vou acrescentar uma coisa. Vai rodear a cidade em silêncio. Josué viu o que aconteceu no deserto por causa da murmuração. Foram 40 anos perambulando porque o povo murmurava das ordens de Deus. Ele falou, não, eu não vou deixar de entrar na cidade por causa desse povo murmurador, não. Então eu falei o seguinte, vamos rodear em silêncio. Vocês só vão gritar na hora que eu mandar. E aí, na hora que ele mandou, tocaram a buzina e gritaram, e as muralhas caíram por terra. A murmuração impede a tua vitória, irmão. A murmuração, escuta, escreva o que o profeta de Deus está falando aqui, porque eu estou aqui hoje na qualidade de profeta. O sacerdote é o pastor Gessé. E o sacerdote, ele está aqui para levar você até Deus. E o profeta traz Deus até você. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O profeta, ele vem de vez em quando no lugar. O sacerdote está permanente no lugar, levando você até Deus. Mas de vez em quando Deus manda um doido, um profeta doido como eu, para trazer Deus até você também. Eu vim na qualidade de profeta e estou dizendo, a murmuração impede a tua vitória. Então eu vou te dar uma receita, um segredo, porque Deus vai começar a operar coisas diferentes aqui. De repente você nunca participou de uma campanha comigo e você vai ver coisas que você nunca viu. Deixa eu te dar uma dica. Quando você não entende, quando você não conhece, quando você nunca viu, não murmure. Se você não acredita, se você tem dúvida, fecha a boca, que é a melhor coisa que tem. Porque se não for de Deus, quem paga o preço sou eu. Mas se for de Deus e você murmurar, irmão, aí é complicado. Então a palavra de Deus para nós é, tem bom ânimo. Segunda coisa, levanta-te. Terceira coisa, Ele te chama. Ele te chama. É lindo quando eu vejo essa expressão aqui, Ele te chama. Porque a gente vive um momento hoje, sabe de quê? Nós vemos um momento hoje em que o altar e o gabinete pastoral está sendo entulhado de cargos e funções que o povo tem devolvido para os pastores. Pastor, está aqui minha credencial de líder, não quero mais ser líder do louvor. Pastor, está aqui minha credencial, não quero ser mais da intercessão.
Pastor, está aqui minha credencial, não quero mais ser diaconisa. Está aqui minha credencial, não quero mais ser dirigente da congregação. O mês passado, quando Deus me deu essa palavra, eu já preguei essa palavra na minha igreja. O mês passado, quando Deus me deu essa palavra, eu tinha acabado de ter uma conversa com uma diaconisa, e eu citei sobre isso, eu vou citar aqui. A diaconisa virou para mim e falou assim: pastor, eu quero entregar o meu cargo de diaconisa. Mas por quê, mano? Eu quero entregar meu cargo. Eu falei: amém, eu recebo. Agora vai ali no cantinho, mano, senta ali um pouquinho e entrega para Deus. Porque a minha parte eu faço, mas agora eu quero ver como é que Deus vai fazer. Se Ele receber o seu cargo de volta, eu recebo também. Começou a chorar, abracei ela, orei por ela, acabou, não entregou mais. Que mania é essa de entregar para o pastor aquilo que foi Deus que te deu, não foi o pastor, irmão? O pastor, ele só foi o instrumento de Deus para oficializar aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te deu. Quem te chamou para ministrar foi Deus, quem te chamou para interceder foi Deus, quem te chamou para presidir, para liderar foi Deus. O pastor é só um canal de Deus para oficializar aquilo que Deus fez. Ele te chama, foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu os dons. E aí você quer entregar, por quê? Porque ficou triste com a pastora, porque o pastor passou perto de você e não buzinou o carro. Aí você fez um bico desse tamanho. Não volto mais naquela igreja. O que é isso, irmãos? Estamos vivendo uma época de um evangelho muito raso, muito cheio de mimimi, que as pessoas se magoam muito fácil. Que evangelho é esse? Um evangelho que a Bíblia mostra que os primeiros cristãos, eles eram queimados vivos. Hoje, se você não cumprimentar o irmão, ele sai da igreja. O que é isso, irmãos? E o pior, lideranças. Deus chama você, limpa você, te dá dons, te capacita. Aí por causa de qualquer coisa, você quer devolver o cargo para o pastor. Foi ele que te chamou. Não sei se você está entendendo isso. Foi Ele que te chamou, então para com esse negócio de devolver para Deus aquilo que foi Deus que te deu. Ele te chamou para uma grande obra. Cada um de vocês que estão aqui tem um chamado na sua vida, eu creio muito nisso. E às vezes a gente negligencia aquilo que Deus tem nos dado. Deus está nos dizendo aqui, olha, através desta passagem desse cego, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. E a Bíblia diz que de um salto ele largou a sua capa. Interessante falar sobre a capa, né? Por que a Bíblia diz que ele deixou a sua capa e deu um pulo? Porque a capa, naquele momento ali, ela representava justamente a proteção, né? Deixa eu quietinho aqui. Eu tô coberto da chuva, do frio, do sol. E essa capa me ajuda a ganhar mais esmolinhas. A gente está vivendo uma capa de proteção mentirosa e vivemos doentes, ficamos ali doentes, debaixo de uma capa. Não mexe com isso não, deixa isso quieto. Isso aí é um negócio que se mexer fede mais, deixa quieto, não mexe nessa capa não, a gente fica aquela capa, mas a palavra de Deus quando vem até o nosso encontro, ela diz, tem bom ânimo, ou seja, ela mexe no meu interior, na minha vida emocional. Quando ela mexe na minha vida emocional, ela libera em mim uma energia para agir, então eu vou levantar, porque o meu ânimo voltou, eu me levantei. Quando eu me levanto, eu começo a ter a verdadeira visão de quem está nesse negócio. É Ele que está me chamando para fazer um milagre, é Ele que está me chamando para fazer uma grande obra, é Ele que está me chamando para mudar a minha sorte. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. O cego chega diante de Jesus, pastora, depois de dar um pulo, largar sua capa, que a capa representa ali o sinal de, né, eu vou ficar escondido aqui, eu vou ficar tranquilo, quietinho, sem ninguém mexer comigo. Ele vai até Jesus, ele se expõe como cego. Parece que acontece um paradigma aqui, né? Porque Jesus vira para ele e falou assim, o que queres que eu te faça? Ei, o que queres que eu te faça? E aí aquele cego fala para Jesus assim, que eu torne a ver. Repita comigo isso, que eu torne a ver. Todo mundo, fala todo mundo, por favor, que eu torne a ver.
Primeira coisa que eu vejo aqui é que esse homem não era um cego de nascença. E aí quando você vai olhar a história dos judeus, escrita por Flávio Josefo e por outros historiadores mais, você começa a descobrir algumas coisas ligadas a esse texto muito forte. Por exemplo, qual era o nome deste cego? Quem sabe o nome deste cego? Hein? Qual era o nome deste cego? Não, a Bíblia não diz o nome dele. Bartimeu significa Bar, que significa filho, Timeu, filho de Timeu. Não diz o nome dele. Nós é que chamamos comumente de Bartimeu, mas o nome dele não era Bartimeu. Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu é uma frase, filho de Timeu. E isso é muito comum na Bíblia, fazer menção aos pais. Esse é Ciclano, filho de Bertrano. Quem é aquele rapaz que estava tocando guitarra aqui? Quem é aquele rapaz? É o filho do pastor. Está entendendo? Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Diz amém. Quem é aquele rapaz? É o filho do pastor. Quem é aquele rapaz? É o filho do Jessé. Ah, mas ele é Jessé Júnior. Não, mas ele é o filho do Jessé. Era muito comum isso na Bíblia, geralmente quando o nome do pai tinha uma importância muito grande. Então quando você vai ver a Bíblia falando sobre Pedro, o pai de Pedro, que Pedro é chamado Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Jonas era um cara importante na época, um pescador famoso. E Pedro era filho desse pescador famoso. Então eles fazem referência ao pai, antes de fazer referência ao filho. Isso aqui é muito forte. Eu não vou nem entrar por aqui, que senão daqui a pouco a gente fica louco aqui. Mas vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. A Bíblia vai dizer aqui que esse rapaz, não é citado o nome dele, mas é citado o nome do pai dele. E os historiadores dizem que Timeu foi um grande guerreiro zelote. Na época de Jesus, havia algumas linhagens ali no meio do povo judeu, como os fariseus, os saduceus, e tinha também os zelotes. Não sei se o senhor já estudou sobre os zelotes, pastor. Os zelotes eram a resistência armada. Eram os rebeldes judeus. Rebeldes não contra Deus, rebeldes contra Roma. Então os zelotes eram a guerrilha judaica, que guerreava contra a opressão romana, que guerreava contra o domínio de Roma. Eles estavam sempre lutando de mão armada contra Roma. Judas Iscariotes era um zelote. É por isso que ele vende Jesus. Olha para cá. Antes de você julgar Judas, dizer que Judas não acreditava que Jesus era filho de Deus, está muito enganado. Judas era convertido, servia a Deus, acreditava que Jesus era filho de Deus, por isso que ele vendeu Jesus. Primeiro, porque precisava se cumprir as escrituras. Segundo, porque ele tinha certeza que na hora que os romanos fossem pegar ele, que ele ia mandar cair fogo do céu, matar todo mundo e pronto. Ia começar a revolução contra Roma. Quando ele vê que Jesus se entrega, ele entra em colapso. Volta, tenta devolver as moedas, ele não adianta. O tempo já acabou, já passou, e aí ele não consegue entender a mensagem de perdão, vai e se enforca. A Bíblia dizia, o texto diz que um iria trair e vender Jesus, mas a Bíblia não diz que esse um teria que se enforcar. A Bíblia, ela vai trazendo esses pormenores para nós. Agora esse homem, esse Timeu, era um grande guerreiro zelote. E diz a história, não a história bíblica, mas a história paralela. Preste atenção no que eu estou falando. Não é a história bíblica, é a história paralela à Bíblia. Ou seja, a história dos judeus. Diz a história dos judeus que Timeu era um grande guerreiro zelote. E um dia, os soldados de Roma entraram na sua casa. Pegaram ele, mataram ele. E na casa dele mataram ele, a esposa, e na casa dele tinha o filho. E o filho tinha por volta de 9 anos de idade. A Bíblia diz que eles pegaram aquela criança e disseram assim: você não vai ver o seu pai morrer, também não vai ver mais nada. E furaram os olhos daquela criança. Naquele momento, aquela criança passa a ser cega, não cega de nascença. Perceba que ele diz assim: Senhor, que eu torne a ver.
Ele não era cego de nascença. Ele pede para voltar a enxergar. Ele foi furado os olhos dele, vazado os olhos dele. Os romanos falaram assim: você não vai ver o seu pai morrer, mas não vai ver mais nada, porque essa linhagem ruim do seu pai não vai ter prosseguimento. Nós vamos arruinar com essa família. E furaram os olhos daquele menino com 9 anos de idade. Ele agora cego começa a mendigar. E ele aparece agora diante de Jesus com os olhos vazados. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? Será que Jesus não estava vendo o buraco nos olhos dele? Ele disse assim: Senhor, eu quero voltar a ver. Sabe o que Jesus fala com ele? Sabe o que Jesus fala com ele? Está curado. Não. Jesus fala assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Ele não foi só curado, ele foi purificado. Jesus fez nascer um olho novo. Eu não sei o que aconteceu ali, irmãos. Eu não sou médico, eu não sou oftalmologista, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que é milagre, é por isso que está aqui na Bíblia. Interessante a gente ver como Deus vai no profundo da nossa vida. Entende, conhece as nossas limitações, os nossos problemas, mesmo assim, requer de nós uma declaração. Quando aquele cego chega diante de Jesus, olha para mim que já vou terminar. Quando aquele cego chega diante de Jesus,